escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória e toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Porque foi glorificado lá na glória, exaltado, recebido entre os anjos lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a obra consumado, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória
glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Bom dia, irmãos. Chegamos a mais uma aula da nossa escola dominical virtual. Esse domingo, dia 10 de janeiro, estamos aí adentrando mais um ano e continuamos com esse nosso propósito de estudar a Bíblia, de estudar o Evangelho de João através desse recurso, né, que são as aulas postadas no YouTube. Para a aula de hoje, nós vamos ler o texto. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando na sua Bíblia, o texto do Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 47 até os 57. Tá? Eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Então, a partir do versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então esse é o texto que a gente pretende estudar hoje, porque eu pretendo fazer alguns comentários para a gente se aprofundar nesse trecho, compreender bem o que está acontecendo aí. Antes disso, vamos fazer uma oração. Se coloque diante de Deus para que esse tempo possa ser proveitoso, para nos aproximarmos e conhecermos mais sobre Ele, sobre o ministério de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo, por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a Tua Palavra. Muito obrigado porque mesmo em tempos de pandemia, de distanciamento, não podendo estar presentes ali na nossa sede, no nosso templo, em Três Riachos. Mesmo assim o Senhor nos possibilita, Pai, compartilhar estes momentos com os nossos irmãos, Pai. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente, para podermos entender a Tua Palavra e que ela faça diferença no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós podemos dizer, como vocês perceberam pela leitura, que nós chegamos agora ao auge, ao risco mais iminente para Jesus, para o risco de morte mais iminente para Jesus. Nós temos dito desde o capítulo 5 que há uma progressão nesse enfrentamento das autoridades a Jesus, um enfrentamento do qual Jesus não foge. Ele aparece em vários momentos ali, justamente em Jerusalém, onde essa perseguição se mostrou mais forte. Nesse momento a gente vê que Jesus está tomando as rédeas para definir os momentos em que cada coisa vai acontecer, mas João nos relata isso que acontece ali no grupo, né, que forma o Sinédrio. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma coisa interessante, um personagem interessante que aparece aqui, que na perspectiva de João é um personagem central para tudo o que está acontecendo e para a condenação de Jesus, condenação e morte de Jesus,
é o sumo sacerdote Caifás, né? Ele aparece ali no versículo 49. Nós vamos falar dele também um pouco hoje, tá? Então eu gostaria de fazer alguns comentários, espero que auxilie na compreensão do texto, tá? Vamos ali voltar aos versículos 45 e 46, que dão o contexto disso que está acontecendo, né? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha a relação com o milagre da ressurreição de Lázaro. Um milagre que teve, como todos os outros demonstrados no Evangelho de João, um duplo resultado, né? 2 resultados. Então vamos ver ali. Muitos creram nele, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, 2 resultados. Fé para alguns, muitos creram nele, vendo o que fizera Jesus, e outra, resistência e descrença por parte dos outros. E é interessante, porque João está o tempo inteiro dizendo que os milagres e todas as coisas que Jesus faz e fala servem para que vocês creiam que Jesus é o Messias, a salvação. Então, essas pessoas que tinham ido visitar Maria, né, que tinham ido visitar Marta, a família de Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, creram que Jesus é o Messias. E isso resulta em salvação. Mas o próprio milagre, quando encontrou corações tão endurecidos, serviu apenas para aumentar algo que já estava neles. Essa malícia, essa inveja com relação a Jesus. Essas pessoas já estavam cheias disso, o milagre não é culpado por isso, mas quando a ação de Deus fica explícita por essas pessoas, isso aparece mais, né? Então, tanto que eles correm a Jerusalém, justamente, essas pessoas do versículo 46, né? Correm a Jerusalém justamente para informar os maiores inimigos de Jesus, aqueles que declaradamente já são inimigos de Jesus, que já tentaram matá-lo em outros momentos, né? Eles sabiam do ódio que os fariseus e os sacerdotes estavam acalentando nos seus corações com relação a Jesus, tanto que já estava evidente que eles tinham essa intenção de matá-lo. Então, isso é algo interessante para nós pensarmos, né? Muitas vezes nós identificamos que um milagre, que uma cura, que uma salvação de algum perigo vai necessariamente trazer uma determinada pessoa a crer em Jesus. E isso não é verdade, né? O coração das pessoas tende a se afastar de Deus, tende a buscar a sua solução, a sua salvação em outras coisas, né? O fato de Jesus ter feito um grande milagre, a ressurreição do seu amigo Lázaro, na frente de tantas pessoas, sim, vai resultar em salvação para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo vai resultar em mais descrença, em mais inveja, em mais inimizade com diversas outras pessoas. E é assim hoje também, né? As pessoas, para terem o seu coração transformado, não basta um milagre, não é isso que vai transformar a vida das pessoas, né? Vamos para o segundo ponto. Aqui no versículo 47 aparece um outro termo que ainda não vinha sendo utilizado por João no seu evangelho, que é a definição do sinédrio, né? O que é o sinédrio? E aqui eu vou fazer uma explicação resumida e uma comparação com com o nosso país, mesmo que Israel, especialmente naquela época, a Judéia, fosse uma organização bastante diferente dos países que nós conhecemos hoje. Mas vamos lá, vamos tentar. O sinédrio basicamente é a autoridade máxima jurídica e legislativa em Israel, tá? Então, ele reuniria o que hoje nós temos 2 instâncias: o Congresso Nacional, que propõe e escreve as leis, e o sistema judiciário, né, que julga o cumprimento da lei. Especialmente o que seria hoje o nosso STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ou a Suprema Corte em outros países, que é aquele tribunal, a última instância do tribunal.
havia pequenos sinédrios nas comunidades, nas cidades, tá? Formado pelos anciãos, pelas pessoas mais velhas daquela comunidade, que julgavam as situações que surgiam naquela cidade. Quando essa situação precisava de uma instância superior, um recurso, ou era uma decisão muito difícil, uma decisão que envolvia questões mais complexas, vinha para o Sinédrio Maior, que eles chamavam, que era o Sinédrio de Jerusalém. Tá? Então é a autoridade máxima religiosa dentro de Israel. A gente tem que lembrar que toda a organização do povo de Deus, do povo de Israel, mesmo nesse tempo aqui sob dominação romana e tal, é de uma teocracia, tá? Não é uma democracia como nós vivemos hoje. Democracia tem a ver com o governo do povo. Então a gente sabe que não é exatamente uma realidade isso, um governo do povo, não é exatamente o povo que governa, mas o povo tem na nossa organização uma autoridade, porque é a gente que vota, a gente pode tirar as pessoas, os deputados e senadores e vereadores e tudo mais saem do povo, são pessoas do povo que são eleitas para fazer parte, para governar, né? Não é uma elite, uma nobreza, por exemplo, que apenas governa, tá? Qualquer pessoa, na teoria, pode se candidatar a ser eleito para qualquer função, inclusive para presidente ou um governador, uma função assim mais importante, vamos dizer. Essa é a nossa organização. A organização do povo de Deus, como teocracia, está descrita no Antigo Testamento, especialmente ali nos primeiros 5 livros do Pentateuco. Depois, especialmente quando o povo pede um rei, ali na história de Saul, depois na história de Davi, na história de Salomão, né? Os grandes reis do povo de Israel, da história do povo de Israel, há outras organizações ali, mas basicamente a grande diferença é que a lei para eles é a lei de Deus. Tá? Não existe uma lei secular como existe aqui. Tá? Não existem instâncias separadas do que é a instância religiosa. Tá? No Brasil e na maioria dos países do Ocidente, nós temos a instância política de um lado e as igrejas ou as religiões de outro lado, e uma não interfere necessariamente na outra, por mais que se toque em vários momentos, mas não interfere. Nesse caso aqui, essa divisão não existe, não existe nenhum tipo de possibilidade de separar. A lei que existe, que esses homens do Sinédrio aplicavam, ou mesmo o que eles decidiam ali, era com base na Torá, como eles chamam, né? Que é a lei de Moisés. É a lei de Deus. Então é tudo muito misturado, tudo muito imbricado que a gente fala, tá? Então o Sinédrio é essa instância. Então são as pessoas sim mais importantes do povo, especialmente nesse período em que nós estamos falando, em que a Judéia não tem um rei exatamente, tá? Não é como no período de Davi, em que o povo era a nação de Israel era uma nação independente. Não, aqui há muitos anos já a nação de Israel é subordinada ao Império Romano. Então o imperador romano indica um governador. Nós vamos ouvir falar dele daqui a pouco, Pilatos, daqui a alguns domingos, indicado pelo imperador romano. E mesmo nessa instância do Sinédrio, como vocês viram ali, Caifás é o sumo sacerdote. Daqui a pouco nós vamos ver quem indica o sumo sacerdote nesse período da história de Israel é o Império Romano. Tá? Então, durante a dominação romana, eles só não tinham o poder de julgar. O Sinédrio se mantém como autoridade julgadora, eles só não podiam julgar cidadãos romanos. Então, no livro de Atos, por exemplo, isso fica muito explícito na situação de Paulo. Paulo é um cidadão romano, não pode ser julgado pelo Sinédrio, e eles também não poderiam condenar à morte. Tá? A condenação à morte era uma exclusividade do governo romano. No mais, eles são um tribunal, definem as leis e também definem a doutrina, tá? A questão religiosa mesmo, do culto e tal. Era formado por 71 membros. Na verdade, o Sinédrio ainda existe, tá? A religião judaica ainda existe, né? Então o Sinédrio ainda existe
Claro que o povo judeu está disperso e ficou disperso sem uma nação física durante praticamente 1900 anos. Apenas em 1948 o povo de Israel voltou a ter uma nação, um país exatamente, uma terra para eles, mas o Sinédrio continua existindo, pelo menos nas comunidades, né, aqueles pequenos sinédrios, e os judeus mais ortodoxos, né, mantêm o Sinédrio em Israel hoje. Tá? Então são 71 membros, são os anciãos, né, os homens mais velhos da comunidade, sumos sacerdotes depostos, então que não são mais sumos sacerdotes, né, ou porque ficaram mais velhos, ou por causa de definições como essa do governo romano mesmo, deixaram de ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele acima dos outros sacerdotes, né, lá no templo, quando existia o templo de Salomão, era o que entrava, ou mesmo no tabernáculo, né, lá no livro de Êxodo, Números e tal, é o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, né, uma vez por ano. Ele chegava ali onde estava a Arca da Aliança, onde estava representada a glória de Deus. Também outros sacerdotes, e daí dos dois partidos mais fortes ali, né, os sacerdotes que eram saduceus, que eram bem a elite econômica do país, e os escribas, que são aqueles que copiam a lei, né, que eram fariseus. Então o partido mais forte retratado nos evangelhos. Tá? Então esse era o Sinédrio. Vamos lá, vamos continuando. Qual era a preocupação, então, segundo o texto, dos sacerdotes e dos fariseus? Vamos lá olhar no versículo 48. É interessante ver qual é a motivação por trás do que eles estão dizendo, né? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Eles constataram que Jesus, se eles deixassem Jesus fazer os milagres e continuar, muitos se converteriam, né? Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha só, a preocupação deles era com não era uma preocupação relacionada às questões doutrinárias, por exemplo. Jesus pode dizer que é o Messias, Jesus atende os critérios lá dos profetas do Antigo Testamento. Não, a preocupação deles era uma preocupação política. Tá? Virão os romanos. Se os romanos virão, isso pode alterar o nosso status, o status desses homens, né? Então tomarão o nosso lugar, demonstra isso. Poxa, nós vamos perder a nossa condição aqui de liderança do povo, ou de liderança de elite econômica e tal. E também uma preocupação política no sentido, tomarão a nossa nação. Na verdade, Israel já era subordinada, né? Se chamava Reino da Judéia, tá? Já era subordinado ao Império Romano, mas eles tinham uma relativa liberdade, tanto que estavam fazendo esse tipo de julgamento. Tá? Uma coisa que esses homens não entenderam é que Jesus veio anunciando o reino. A preocupação deles era, Jesus está dizendo de um reino, isso vai atingir os romanos. Mas esses homens eram os intérpretes da lei, e eles deveriam ter compreendido que esse reino não é desse mundo. Mas esses líderes que na teoria conheciam as profecias, aparentemente não conheciam ou não entenderam mesmo, e só conseguiam pensar nessa perspectiva terrena, nessa perspectiva de perder a nação. Tá? É interessante ver o contraste com outras pessoas. Por exemplo, Simeão, lá no capítulo 2 de Lucas, versículos 25 a 35, era um senhor que esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Isso é o que Lucas diz sobre ele. Mas essa restauração de Israel, fica evidente o que era essa restauração de Israel na própria oração de Simeão, quando ele vê Jesus menininho, quando ele vê Jesus ali no colo dos seus pais. Ele ora dizendo: vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Então não era só para Israel. Tá? Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Ele entendeu que não era algo meramente político, é muito maior do que isso. E ele reconhece em Jesus bebê, antes de Jesus fazer qualquer tipo de milagre, né? Antes de Jesus manifestar qualquer tipo de ensino, ele reconhece, porque ele tinha recebido essa promessa. Vocês lembram dessa história, né? Ele tinha recebido essa promessa de que ele não morreria antes de ver
a salvação de Israel, e quando ele vê Jesus, menino, bebê, provavelmente com 40 dias, no colo de seus pais em Jerusalém, ele reconhece ali o Messias, né? Uma revelação, obviamente, que não é dele, né? É de Deus. Mas vejam a diferença de perspectiva. Ele sem milagre nenhum, mas porque cria, recebeu essa revelação do Senhor, e reconhece em Jesus ainda bebê, ainda menino, que ele é o Messias e que ele vai restaurar não apenas o povo de Israel, mas a todas as nações, como uma revelação, a luz da revelação de Deus. Tá? Vamos falar então sobre esse outro personagem, Caifás. É um dos principais desses sacerdotes e fariseus, porque nesse ano, como diz ali no texto, ele é o sumo sacerdote. Como assim nesse ano, né? O que acontecia? Ele é de uma família de saduceus, tá? Então que é essa elite, o mais alto escalão social e econômico da Judéia nesse tempo de Jesus Cristo, tá? É uma elite econômica mesmo, a liderança do povo é também a mais alta, vamos dizer assim, o grupo mais alto no escalão religioso também, tá? Então são as lideranças entre os sacerdotes. A gente precisa lembrar lá de algumas coisas do Antigo Testamento. Vocês sabem que quando o povo voltou do exílio, ali com Esdras, Neemias e tal, muitos não voltaram, né? Muitas famílias não voltaram, se mantiveram na Babilônia. Isso a gente está falando do Reino do Sul, que nesse caso agora no momento da vinda de Jesus é a Judéia. O Reino do Norte foi destruído permanentemente, os moradores não voltaram para suas terras nunca mais, inclusive se dispersaram entre outros povos, mas aqueles que eram fiéis, mesmo antes do Reino do Norte ser destruído, haviam se mudado para o Reino do Sul, principalmente os levitas, né, que eram estes responsáveis pela manutenção do templo, e a família dos sacerdotes era diretamente descendente de Arão, irmão de Moisés. Então era uma sequência, né, de sacerdotes e dos sumos sacerdotes que eram sempre assim, de pai para filho, né, o avô, o neto e tal, iam progredindo assim no decorrer da história. Então, nesses praticamente 2000 anos da história do povo de Israel, sempre se manteve dentro daquela família. Quando eles voltam do exílio, muitos não voltam, mas uma família especificamente, os filhos de Zadok, que vão manter a linhagem dos sacerdotes, né? Eles são descendentes de Arão. E os saduceus, aparentemente, esse nome saduceus vem de Zadok, tá? Vem de descendentes de Zadok. Então, é aquela família que coordena as ações do templo. São a elite religiosa em Jerusalém, tá? E o sumo sacerdote é esse personagem principal dessa família, seria o ancião dessa família. O que acontece é que os romanos, quando chegam, eles interferem um pouco nisso, tá? Eles fazem nomeações de acordo com os interesses deles. Então, havia um sumo sacerdote mais velho que se chamava Anás. Anás é o sogro de Caifás. Nós temos relatos históricos mesmo, registros históricos, de que Anás foi sumo sacerdote, todos os filhos dele foram sumo sacerdote, ele tinha 4 filhos, e Caifás como genro, né? Então marido da filha de Anás, também foi sacerdote. Então se mantinha dentro da família, mas os romanos indicavam de acordo com seus interesses. Talvez aquele que fosse um pouco mais próximo ao governo romano, que questionasse menos o governo romano e por aí vai. Então Caifás tem esse papel de uma liderança religiosa, mas tem um aspecto político envolvido nessa liderança, tá? Vamos lá. É provável que Caifás, então, por causa dessa situação, estivesse mais preocupado em agradar os romanos do que com a sua importantíssima função de liderar o culto a Deus. Era a função mais importante dentro do povo, né? Dentro do contexto do povo de Deus. Mas ele talvez estivesse mais preocupado com as questões religiosas, com as questões políticas mesmo. Isso fica um pouco evidente na fala dele, né? Essa família com certeza tinha um grau de influência política muito importante. Por isso que ele fala ali, convém que morra um só homem pelo povo
e que não venha a perecer toda a nação, aparentemente essa preocupação nessa fala tem mais a ver com uma organização política mesmo, em enxergar Jesus como um dissidente que poderia morrer para que o povo como um todo não sofresse nas mãos dos romanos, do que necessariamente em prestar atenção às questões do que Jesus vinha dizendo e cumprindo das profecias. Tá? O autor do Evangelho, nesse momento, faz um comentário. E isso é muito interessante. Tá? João explica essa fala de Caifás. Né? E está lá no versículo 51, versículo 52. Né? Olha, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Vejam só o que ele está dizendo, né? Por mais que ele estivesse muito preocupado com problemas terrenos, o sumo sacerdote ainda era a autoridade máxima da religião judaica, e ele havia sido ungido, então Deus ainda o usaria, mesmo com todas essas dificuldades, né? Na sua função, na sua compreensão da função. Ele ainda conduzia o culto a Deus, ele tinha sido ungido para essa importante função, e ele era um canal de Deus, né? Um canal de bênção de Deus para o povo, mesmo deturpado dessa forma. Ele ainda era o sumo sacerdote. Então, sem saber, Caifás faz uma profecia. Tá? E João explica isso. Então ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Claro que João está explicando isso 60 anos depois, muito tempo depois que ele já entendeu. Lembra, os discípulos não tinham muito como saber, né? Ainda não tinham entendido completamente nesse momento do relato. Mas quando João escreve, ele já sabe sim isso que está acontecendo, e ele explica. Então, sem saber, Caifás faz uma profecia. Na verdade, ele fala uma bênção, né? Ele relata uma bênção, porque é o cumprimento da aliança de Deus, mesmo que ele não tenha entendido isso. Paulo vai explicar depois, Pedro explica depois, o próprio João explica. Jesus, um homem, morrer no lugar de toda a nação é equivalente ou compensa o fato de que um homem pecou lá no Éden, através de quem entrou todo o pecado no mundo. Se nós formos pensar no ideal, era para Caifás estar entendendo isso, porque ele era o sumo sacerdote, porque ele era o estudioso, o ancião, mas ele não entende. Ainda assim, Deus o usa para fazer essa revelação, né? Mesmo assim, mesmo tendo feito essa revelação, desde aquele dia resolveram matá-lo, né? E deram ordens lá no versículo 57, né? Para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciassem, para que eles o prendessem. Então, mesmo com essa compreensão de Caifás, que é uma compreensão deturpada, mas Deus usa essa compreensão como uma profecia, né? Mesmo assim, se cria em torno de Jesus um ambiente de denuncismo, né? Qualquer pessoa podia denunciá-lo e tal, se torna um risco perigoso para Jesus estar em Jerusalém, e estava próxima a Páscoa dos judeus. Então, aqui, quando a gente se aproxima do final do capítulo 11, para a gente que já sabe o fim da história, né? Fica muito evidente já o contexto da Páscoa. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai se aproximar da Páscoa, dessa última Páscoa de Jesus na Terra, vivo na Terra. E a partir de agora, João vai detalhar os passos que Jesus toma, porque a situação é perigosa para Jesus se a gente olha da nossa perspectiva. Mas, na verdade, esse era o plano de Jesus. Tá? Então, Jesus vai agora, a partir de agora, tomar passos na direção de Jerusalém, na direção de ser preso no Getsemane. Tá? Ele vai tomando essas atitudes. E nós vamos ver isso a partir agora do capítulo 12, como ele vai se aproximando do momento do sacrifício do Cordeiro, da Páscoa, que é na sexta-feira, né? Onde é o sacrifício do próprio Cristo, e essa renovação da Páscoa, né? Que nós vamos ver que acontece na morte e na ressurreição de Jesus.
Então, a partir de agora, nós vamos entrando nesse contexto. Nós alcançamos o ápice desse enfrentamento, quando, evidentemente, inclusive se dá nome ao sumo sacerdote que diz que Jesus deve morrer. Então, aqui nós entramos já nesse clima da busca da morte de Jesus por parte das lideranças judaicas e tal. E óbvio, evidentemente, né, por ser uma liderança religiosa, então tem a ver com essa perseguição política e com essa perseguição da própria religiosidade judaica, que não enxerga em Jesus o cumprimento dos seus símbolos, né, do templo, do sacrifício. O cumprimento daquilo tudo vai acontecer em Jesus, mas essas pessoas ainda não entendem e só veem essa perspectiva de que Jesus está incomodando, de que Jesus pode mudar o status das coisas de uma maneira ruim. Então não prestam atenção na mensagem, naquilo que Jesus está cumprindo. E a partir desse momento, desse ápice desse enfrentamento, nós vemos agora as ações de Jesus para ser o Messias, o Filho de Deus prometido e enviado, mas agora no cumprimento específico da sua função e de como ele vai salvar a humanidade, a todo aquele que crê nessa mensagem. Então, nós vamos chegando agora num momento bastante definidor. Os próximos capítulos, né, os últimos capítulos agora do Evangelho de João tem esse papel muito definidor de como o Messias sim cumpre tudo aquilo que foi profetizado acerca dele no Antigo Testamento. Amém? Vamos seguindo, nos próximos domingos a gente entra no capítulo 12, vamos nessa sequência aí para ver tudo que Jesus fez em nosso lugar e por nós. Amém? Uma boa semana a todos, até domingo que vem.